Boa noite, voltamos para a nossa segunda aula, onde a gente vai dar continuidade à nossa série de aulas sobre a igreja primitiva e a idolatria. Na primeira aula eu dou uma introdução sobre a nossa fonte histórica, que são os padres apologistas e Justino de Roma, né? Ambos livros da patrística, que é composto por uma série de cartas escritas pelos primeiros pais da igreja no século II. A gente está falando aí logo do início mesmo da era cristã primitiva, né? Da Idade Antiga. E eu falei sobre a característica dos deuses caldeus, egípcios e gregos, que são os deuses aí mais famosos, né, na Idade Antiga, e dos povos que exportaram a sua idolatria pagã para o resto do mundo, ou seja, o Império Romano. Bom, hoje eu vou falar sobre o culto imperial, sobre o culto do Império Romano, né, aos deuses, né, eles eram pagãos, e a idolatria, né, e como que isso afetava os cristãos. Bom, então a gente falou aqui, né, que os caldeus adoravam os elementos da natureza, os gregos adoravam deuses com características humanas, então eles sofriam de raiva, de ira, de cólera, de inveja, eles matavam-se uns aos outros, perseguiam-se uns aos outros, então eram deuses com características das potências e da natureza humana. E nós falamos dos egípcios, que conseguiram aí a proeza, né, de tornar os animais irracionais, árvores e plantas como deuses, né, adoravam como deuses. Bom, o que acontece? A gente tem tudo isso acontecendo, Jesus vem para a Terra, né, fala que não existem esses deuses, né, cumpre aí as profecias dos profetas, né, confirma a palavra dos profetas, e aí surgem os cristãos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, que vão então se negar a se submeter, né, aos costumes pagãos de adoração aos falsos deuses. O que compõe a adoração? O que é adorar? Adorar é sacrificar. Coloquem isso em letras garrafais no material de vocês, que quando você está louvando, cantando para Deus, que você está orando, isso não necessariamente é uma adoração, né? Adoração está relacionada a sacrifício. E é essa característica que a Igreja Católica vai ter muito, muito presente, né? Porque os pais da igreja assim nos ensinam, mas nós vamos entender isso melhor. Vamos para frente, né? O que acontece? Os cristãos se negam a adorar esses deuses, a sacrificar para esses deuses, né? Porque eles se recusavam a adorar a criatura ao invés do Criador. Então eles falavam assim, olha, gente, queridos irmãos, né, romanos, nós não vamos adorar esses deuses porque eles não existem. Nós servimos ao Deus Criador, que é o único Deus que existe, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E nós nos recusamos a fazer as mesmas ações más que vocês fazem, né? Lembrando que eu falei na primeira aula que eles cometiam todo tipo de coisas horríveis, abomináveis na adoração a esses deuses, como matar os próprios filhos, né? Prostituir as mulheres e etc. Então, são essas representações que os padres apologistas chamavam de representações de homens mortos. Aí vai lá pro Êxodo, lê de novo aquilo ali agora com esse conhecimento, para você ver como a coisa já vai mudar na sua cabeça, né? Então o que os pagãos faziam? O que os pais da igreja vão falar? Ó, eles compravam imagens de criaturas, né? Eles montam altares e adoram, sacrificam, né, para essas imagens com aparato. Olha, letras garrafais, eles adoravam a esses falsos deuses com aparato de sacrifícios humanos e de animais, e libações para adorá-los, considerando deuses. Lembre-se que a adoração ao nosso Deus, ao Deus Criador, ao nosso Deus agora aqui que a gente está falando, o único que existe. O que acontecia na Idade Antiga, na época do Velho Testamento? A característica de adoração ao Deus dos judeus, né, o Deus dos hebreus, era o sacrifício de animais, no caso, né? Nunca se sacrificou homens, mas animais. Lê lá Levítico, vai ver as 2 pombinhas, a rolinha, né? A ovelha, a cabra, quando é que matava, quando é que sacrificava? Adoração. Mas os pagãos faziam isso para deuses que não existiam, né? Então haviam aí quem prostituía seus próprios filhos, suas próprias mulheres, né? Outros se mutilavam publicamente, né? Sem falar no sacrifício que eu já falei pra vocês aí de jovens, crianças e bebês, né? E Atenágoras, então, ele vai dizer o seguinte, gente, o sacrifício que Deus quer não é o sacrifício humano e de animais. Acabou.
Isso acabou, Jesus já veio, ele já foi o cordeiro imolado. Ele já se deu como sacrifício perpétuo. Liguem os pontos, né? Como sacrifício perpétuo pelo seu povo. Ele já se sacrificou, ele foi a ovelha, né? O cordeiro perfeito. Então o que Deus quer agora é o sacrifício incruento. O que é o sacrifício incruento? É o culto racional, ok? Então, só que acontece o seguinte, os cristãos falavam todas essas coisas, falavam, a gente não vai matar ninguém, a gente não vai adorar esses deuses, porque eles não existem. E aí, o Império Romano, como não acreditava em Jesus Cristo, né? E esse Deus era um Deus que não tinha imagem. Entendam que a idolatria, ela tá muito relacionada a você ter imagem desse Deus, né? E, então, o Império Romano vira e fala assim, olha, então vocês são ateus, vocês não acreditam em nada, porque esse Deus que vocês acreditam, a gente não acredita. O Deus que a gente tem, que são os deuses que existem há não sei quantos anos, né, séculos, de antes de Cristo, vocês não acreditam, então vocês aqui são ateus. Olha só, e isso é muito importante, porque ser considerado ateu era uma coisa muito forte naquele período. Porque, gente, se a política hoje é o tecido social que gera a nossa sociedade, né? Comunismo, socialismo, capitalismo, libertarianismo, conservadorismo, essas são as coisas que hoje basicamente está se transformando no tecido da nossa sociedade. A religião era o tecido social dos povos da Idade Antiga, né? Você ter religião era como você respirar o ar. Falar de cultura, de conhecimento, não tinha como você não estar atrelado à religião. Então, isso era muito importante. Então, tem um grupo de pessoas que diz, olha, nós não adoramos esses deuses, e aí você ser acusado de ateu, era uma acusação muito, muito, muito grave. Vocês pensam na coisa mais horrível que se pode fazer hoje? Joga pra lá, traduz em você dizer que você não adoraria aos deuses do Império Romano, certo? Bom, aí Justino de Roma, né, que é esse nosso conhecido aqui que eu já citei na nossa primeira aula, né, que foi Marte da igreja, considerado o melhor apologista do século II, ele vai entrar agora na questão espiritual, tá? Então a gente tá falando da história, né? E ele vai dizer o seguinte, olha gente, o que vocês estão chamando aí de deuses, na verdade são demônios. Antigamente, alguns demônios perversos, fazendo suas aparições, violaram mulheres, corromperam jovens, né? Os homens foram levados pelo medo a chamar demônios de deuses. Então agora ele vai trazer, né, toda essa idolatria, toda essa adoração desses deuses pagãos para o campo espiritual. Ele vai dizer o seguinte, olha, os deuses que vocês têm aí são demônios. Porque a gente não pode negar uma coisa. Não é que eles adoravam Deus e não acontecia nada. Aconteciam coisas extraordinárias, aconteciam milagres, aconteciam magias, né? E o povo vendo essas magias, vendo esses milagres, elas vão dizer, pô, é um Deus. Tá fazendo aquilo que o homem não pode fazer. Estão entendendo? Então ele vai dizer o seguinte, olha, quem faz essas coisas, essas aparições extraordinárias são os demônios. Por quê? Né? Conhecendo os demônios as profecias sobre a vinda de Cristo, porque os demônios conhecem as Sagradas Escrituras, meu amor. E eles conhecem o Velho Testamento, eles conheciam as profecias dos profetas sobre a vinda de Cristo, certo? Então, o que São Justino vai falar? Eles se adiantaram, os demônios, criando fábulas de deuses que se assemelhassem ao Cristo que havia de vir. Né? Por exemplo, o deus Hermes, ele era chamado de Verbo de Deus. Quem é chamado de Verbo de Deus? Jesus Cristo. Perseu nasceu de uma virgem. Quem nasceu de uma virgem? Jesus Cristo. Asclépio curava os doentes. Quem é que curava os doentes? Jesus Cristo. E ele vai dizer o seguinte, então os demônios, conhecendo as características de Jesus Cristo, que foi adiantada pelos profetas do Velho Testamento, começaram a criar lendas, né? Começaram a criar imagens de deuses com as características que Jesus Cristo haveria de ter quando viesse à Terra. Mas, porém, entretanto, tem um pequeno detalhe aí que São Justino de Roma vai falar. Ele vai dizer o seguinte, só tem um detalhe. Os demônios não sabiam como Jesus Cristo havia de salvar a humanidade, né? Que era pelo meio da cruz. Por quê? Porque se vocês forem olhar o Velho Testamento ele não se refere diretamente à cruz. A palavra cruz, ela não vai aparecer diretamente. O que aparece são citações indiretas à cruz. O madeiro, ele será suspenso, como um cordeiro será imolado, certo? Os chifres do unicórnio, que é um termo muito utilizado pelos profetas, que eu não fazia ideia do que significava, porque eu falei, gente, não existe unicórnio, né? Mas, na verdade, chifres do unicórnio, que eu aprendi com os pais da igreja,
se referiam à cruz, né? É um símbolo da cruz. Então os demônios não sabiam disso. E aí você não tem nenhum Deus pagão que morreu na cruz e ressuscitou. Mas nós temos um Deus, né? Jesus Cristo, que vai vir à Terra com todas as características que os deuses tinham separadamente em uma única pessoa. O deus Hermes era chamado de verbo de Deus, mas Perseu não. Certo? Asclépio não nasceu de uma virgem. Só Perseu. Então, qual é a característica de Jesus? Jesus reúne em si mesmo todas as características desses deuses, né? Separadamente. Ele é verbo de Deus, ele nasceu de uma virgem e ele curava os doentes. Ai, eu achei isso extraordinário. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas assim, quando eu li essas coisas, sabe? Aí você volta lá em Êxodo, lê de novo lá, Êxodo 20, com todo esse conhecimento que você tem agora, tá? Bom, continuando então. E aí, Justino de Roma vai questionar, ele vai dizer, poxa, os pagãos adoram árvores, rios, gatos, e vocês estão achando ruim perseguindo os cristãos porque eles adoram um Deus invisível? Não faz sentido, né? E uma outra coisa muito interessante que a gente tem que falar aqui, além dos deuses egípcios, gregos e caldeus, o Senado romano também podia declarar uma pessoa comum como um deus. O Senado romano podia juntar todo mundo e falar assim, olha, vamos declarar Priscila como deusa. E eu passava a ser adorada como uma deusa, com todas as características de uma deusa. E, assim, pensa isso, é muito louco um negócio desse. Vamos ver um exemplo aqui, a história de Simão. Simão foi um samaritano que realizou prodígios, né, mágicos. E aí Justino vai falar por obras de demônios, né, na cidade imperial de Roma. Então ele foi para Roma, começou a fazer mágicas, prodígios mágicos, né? E aí o Senado se reuniu esqueci a palavra, mas assim, muito animado com as coisas extraordinárias que Simão fazia, declarou Simão Deus. E aí o que aconteceu? Simão, que era um ser humano comum, ele foi adorado e teve uma estátua que foi erigida junto ao rio Tibre, com uma placa, a Simão Deus Santo. Pensem! Que loucura, gente! Que loucura, que loucura, que loucura! Bom, conceito de idolatria na Igreja Católica, né? A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus, ok? Quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, né? Então você tem um outro Deus que substitui o Deus Criador, como Zeus, Osíris, Ísis, Asclépio, né? Como Perseu, né? E não só esses deuses, no caso da Bíblia, mas também o poder, o prazer, os antepassados, o Estado, o comunismo, né, o dinheiro, ideologias, né, o corpo, tudo isso que você coloca em primeiro lugar na sua vida, que se torna seu objeto, né, de adoração, tudo isso é idolatria, né? Então tem muitas pessoas aí que não tem imagens, que não são idolatria, mas enfim, não tem imagens, porém são idólatras, né, de outras pessoas, né, de ideias, né, de partidos políticos, do próprio corpo. Então tudo isso é idolatria. E a superstição também é idolatria, tá, gente? Inclusive. Então, por exemplo, adivinhação, entendeu? Tudo que é superstição também é idolatria. Porque a idolatria, ela nega o senhorio exclusivo de Deus. E a igreja não pega as imagens e faz isso com as imagens, né? Coloca no lugar de Deus. Maria, a gente coloca Maria no lugar de Deus, né? A gente coloca São José no lugar de Deus, a gente coloca São Sebastião no lugar de Deus, ou no lugar de Jesus Cristo? Não, a gente não faz isso. Mas a gente vai entrar na questão das imagens, mas eu quero agora que vocês entendam bem mesmo o que é idolatria. Conseguiu entender o que é idolatria até agora? Sacrifício. Coisas no lugar de Deus, né? Na época da Bíblia, os deuses pagãos do Império Romano e depois dos povos caldeus, egípcios e gregos, ok? Coloca isso na sua cabeça, porque na terceira aula nós vamos falar sobre a Bíblia, a idolatria na Bíblia, ok? Deus nos abençoe e até a próxima aula.